Oi, eu sou a doutora Débora Lee. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de a gente manter alguns hábitos para permitir que esse idoso tenha uma vida mais saudável e uma rotina com maior qualidade de vida. Vamos começar? Para iniciar, eu gostaria de falar para vocês a importância da gente manter algumas atividades que, ao meu ver, são essenciais para um bom cuidado com os nossos idosos. A primeira coisa muito importante é a realização de orientação temporal e espacial. O que seria isso? Seria auxiliar o idoso a ter suas rotinas, saber as datas, compromissos e saber em que ambiente ele está. Para auxiliá-los a realizar a orientação temporal e espacial dos idosos, nós fizemos um vídeo muito interessante e completo sobre esse tema. Para você assistir, é só clicar nesse link que está aqui na tela de vocês. Agora, voltando à nossa temática, além da importância de realizar a orientação temporal e espacial, é muito importante também que nós criemos o hábito de levar o idoso para tomar um banho de sol. Sim, na nossa cultura, nós damos banho de sol, colocamos os bebês no banho de sol. Agora, nós mesmos, adultos, os idosos, a gente às vezes esquece da importância da produção da vitamina D. Nós sabemos que o cálcio ele é muito importante para ajudar na nossa nutrição, nos nossos ossos, fortalecimento dos nossos ossos. Só que não adianta nada a gente tomar muita vitamina, muito cálcio, muitas vitaminas e não tomar o sol. Porque a vitamina D ela só vai ser produzida a partir do momento que a gente tomar o sol. Como que deve ser realizado esse banho do sol do idoso? O banho do sol deve ser feito 4 vezes por semana no mínimo, com duração de 15 a 30 minutos. É bem pouquinho tempo. Por quê? O idoso ele tem que tomar um banho de sol sem proteção solar, sem protetor solar. Porque é essa irradiação que vai entrar no organismo dele que vai auxiliá-lo a produzir essa vitamina D que é tão importante. Muitas vezes a gente vê idosos que a gente fala assim, o idoso caiu e quebrou o fêmur. Sendo que, na verdade, às vezes ele quebrou o fêmur, né, trincou o quadril e depois ele caiu. Então, a absorção dessa vitamina, esses nutrientes são muito importantes para a gente evitar também a queda nos idosos. E também evitar doenças como osteoporose, que também limitam tanto esse idoso, chegando até a ficar acamado e com muita dor. Além de tomar o banho de sol 4 vezes por semana, por 15 a 30 minutos por dia, é muito importante que a gente proteja os olhos desse idoso. Então, é muito importante que a gente forneça para esse idoso óculos de sol que tenha proteção contra os raios UV. Então, não adianta comprar aqueles óculos mais baratinhos, gente, que vende no Xing Ling. Tem que usar o óculos, aqueles que tem mesmo comprovação que tem o raio UV. Porque se eu utilizo um óculos que não tem mesmo a UV, o nosso olho, ele adapta, a nossa retina, ela dilata, achando que o nosso óculos de sol, ele tá com proteção. Então vai fazer o quê? Que cada vez mais os raios nocivos entrem nos nossos olhos. Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa muito importante também é não esquecer esse idoso no sol, né? Eu tô falando pra gente tomar um banho de sol, pro idoso tomar um banho de sol, no período de manhãzinha, até no máximo umas 10h30 da manhã. Se bem que aqui na nossa região, o sol das 10h30 da manhã é bem forte. Então, o ideal seria até umas 8 horas da manhã. Ou após as 4 horas da tarde, que é o momento que o sol já está mais fraco para esse idoso não ter nenhuma insolação ou algum problema em decorrência da exposição ao sol. Além de ser muito importante a vitamina D, ela é muito importante para reduzir o risco das fraturas ósseas. Então, se o idoso tem uma complementação suficiente para produzir a vitamina D, que ela só é produzida quando o idoso toma sol, ele reduz o risco de 30% de ter alguma fratura óssea. Então, é muito importante isso também. Tem uma frase que eu li que fala assim,
que o sol é vida. Então é uma frase bem verdadeira, né? Que o sol é a vida e sem ele a gente sabe que até o próprio organismo do idoso não seria tão saudável como deveria ser. Além da importância de praticar as atividades de orientação temporal e espacial, de levar o idoso para tomar o banho de sol, é muito importante também que a gente planeje uma rotina para esse idoso, para que ele siga sempre as mesmas atividades. Uma aluna minha chamada Márcia comentou comigo que a chefe dela não tinha rotina com a mãe dela que tinha Alzheimer. Então essa chefe dela, cada dia dava um café da manhã para a idosa no horário, cada hora o almoço era no horário, não tinha rotina para dormir, não seguia uma estrutura para que esse idoso saiba mais ou menos prever o que vai acontecer com ele. Por exemplo, mesmo o idoso que tem Alzheimer, ele vai saber, se a gente mantém uma rotina, ele vai saber que logo depois do café da manhã eu vou tomar banho. Depois de eu tomar banho, eu vou tomar banho de sol. Então, assim, ele vai ter uma rotina, isso vai fazer com que reduza a agitação desse idoso. Porque a agitação nada mais é do medo do desconhecido. Então, quando o idoso não sabe o que vai acontecer com ele, não sabe onde ele está, ele fica mais agitado e vai ter aquelas alterações comportamentais, como ficar deambulando, ficar toda hora falando que quer ir para casa dele, ficar agressivo muitas vezes. A rotina ela é muito importante também para ajudar na qualidade de vida do idoso e proporcionar mais saúde para esse idoso também, e também para os seus familiares. Muitas doenças, quem sofre mais com essa dificuldade que esse idoso está passando são os cuidadores e os familiares. Né? Tem um termo que a gente utiliza, né, nos estudos, que é o burnout, que de tanto o cuidador passar tantas horas cuidando do paciente, cuidando do seu familiar, principalmente o cuidador familiar, ele acaba falecendo antes da pessoa que foi cuidada. Então, temos que sim que prestar muita atenção nisso. Então, a rotina ela vai auxiliar tanto o idoso como o familiar também que está prestando cuidado para esse paciente. Para fazer uma rotina de cuidado, é muito importante que a gente saiba qual é a história de vida dessa pessoa. Por exemplo, não adianta nada eu forçar um idoso a tomar banho 5 horas da manhã todo dia, se quando ele estava lúcido ou ele tinha a independência dele, ele gostava de tomar banho antes de dormir. Então vocês concordam comigo que eu vou mudar muito o perfil dele, a personalidade dele. Então vai fazer com que ele fique muito agitado na hora desse banho. Então tem que sempre, por mais que a rotina, a gente já imagina que vai ser uma lista de itens, né, que a gente vai fazer o check-in lá, não. A rotina nada mais é facilitar o dia a dia. Mas é muito importante que essa rotina tenha coisas novas. Porque se eu manter só uma rotina tudo idêntica, todo dia, café da manhã, almoço, janta, e não fazer coisas novas, o estado cognitivo desse idoso vai piorar. Então a gente tem que aliar tanto a rotina com coisas que são comuns, que, por exemplo, tomar a medicação tem que ser feita todo dia, nos mesmos horários. Mas intercalando com essa rotina, que não é tão agradável às vezes para o idoso, por ser repetitiva, a gente intercala. Um dia ele faz caminhada, no outro dia ele pode escutar uma música. Então a gente vai intercalando com atividades prazerosas e atividades que têm que ser feitas. Muitas pessoas me questionam assim, a minha mãe não quer tomar banho, eu devo forçar ou não? Meu pai, ele tá com catarata. O médico pediu para fazer cirurgia. Eu devo obrigá-lo a fazer a cirurgia ou não? Então, no meu ver, é o quê? Tudo que faz bem pro idoso, a gente vai ter que forçar assim. Lógico, eu tô forçando, não agredindo ou não obrigando, puxando à força esse idoso. Mas sim convencendo. Muitas vezes a gente omite algumas coisas. Pai, a gente vai no médico. Daí na hora do médico vai ser a cirurgia. Então, assim, algumas coisas a gente omite porque a gente sabe que eles vão ter medo.
né? E tudo que é pro bem para ele, a gente deve manter, igual o banho. O banho tem que ser dado todo dia. Eu já tive alunas e alunos que relataram que nunca deram um banho no idoso, porque ele falava que não queria. Então a falta do banho vai trazer consequências muito mais graves do que a gente dar o banho naquele idoso gritando, que às vezes até os vizinhos pensam que a gente está matando o idoso. A gente vai fazendo com jeitinho, porque depois desse banho, o idoso ele fica tão relaxado, fica calmo, que nem parece que é a mesma pessoa que estava gritando. Então a gente tem que sempre prezar pela qualidade de vida dele. Eu sempre associo nessa hora a criança, né? Não estou falando que o idoso é criança, mas no caso, a criança está doente, precisa tomar injeção. A criança chora que não quer tomar injeção, o que a gente vai fazer? Dá injeção. Tem que tomar injeção para o bem dela, é a mesma coisa para o idoso. A gente vai, nesse caso, prezar pela qualidade de vida dele. Então, assim, quem segue uma rotina, ela também se adapta às mudanças, né? Vai facilitar. Por exemplo, sempre ele segue uma rotina e tá dando certo. Mas se caso um dia ele tenha um mal-estar, acontece alguma coisa, é mais fácil dele recuperar essa rotina e melhorar o dia a dia novamente. Rotina não é fazer sempre a mesma coisa, que daí vira monótono, fica coisa chata. Não. Rotina é organização, né? Nada mais é do que organizar o dia do idoso. Então, pode ser a rotina, ela pode ser diferente a cada dia. Por exemplo, amanhã é quinta-feira, a senhora Ivalda vai tomar o café às 7 horas, às 9 a gente vai dar o banho de sol, às 11 ela vai para a hidroginástica, daí na sexta-feira ela vai tomar o café às 7, mas aí às 9 horas ela vai para a fisioterapia. Então vocês estão percebendo que tem uma rotina que seria as básicas, que são o banho, a medicação e a hora do sono, principalmente. E as demais a gente vai encaixando de acordo com o perfil desse idoso e o dia a dia dele. Quando o idoso tem rotina, isso vai evitar que ele fique mais agressivo e irritadiço, né? Ele não vai ficar tão irritado, porque ele não... O problema dos idosos, às vezes, quando eles têm alguma demência, é que as pessoas esquecem de avisá-los, de comunicá-los. A gente acha que o idoso ele é um fantoche, que eu pego, ponho aqui, pego, ponho ali. Não, tem que conversar. Senhora Ivalda, agora a gente vai no médico. Senhora Ivalda, agora a gente vai no dentista. Agora a gente vai no mercado. Então a gente tem que inserir. E é muito importante também permitir que o idoso faça escolhas também. Muitas pessoas acham que porque já é idoso, está na velhice, a pessoa não tem liberdade de escolha. Eu já vi famílias que não deixam o idoso não escolher nem a própria roupa que ele quer vestir, não deixa ele escolher se ele quer comer frango ou carne. Às vezes tem situações que não tem muita escolha, mas tem coisas que a gente tem que incentivar o idoso a tomar atitudes. Mãe, a senhora quer esse vestido azul ou vermelho? Pai, o senhor quer comer banana ou quer comer maçã? Então são pequenas coisas que pra gente parece que é insignificante, mas para esse idoso vai ter uma grande lição de vida, vai ter um sentido para a vida dele. Que imagina a gente acordar e dormir e ser manipulado só como marionete. Não vale a pena viver. Então adianta estar vivo, mas você não poder tomar decisão nenhuma sobre a sua vida? É a mesma coisa para eles não gostam também. Às vezes eles reclamam para mim, doutor, eu não posso mais dirigir, eu não posso mais ir na padaria sozinho. E às vezes são idosos saudáveis, mas que a família quer proteger. Não por mal, mas pela proteção sim. Mas isso acaba levando esse idoso a cada vez, até às vezes, entrando em estado depressivo, né? O idoso enquanto há vida, o idoso está vivo. E tem muitas coisas que ele pode tomar decisões sim sobre a vida dele, ainda mais quando ele tem autonomia. O que é autonomia? É a capacidade de tomar decisões. Então, tem idoso que consegue decidir se ele quer comer carne ou se ele quer comer frango. Se ele quer ir assistir televisão ou se ele quer assistir um filme. Então, isso é uma autonomia de tomar decisões. E tem a independência, que é o quê? A capacidade de ir a um lugar ou outro. Então, às vezes, há uma idosa que é cadeirante, né? Anda na cadeira de roda. Mas ela tem autonomia de decidir, olha, filha, eu quero ir lá no shopping.
Ah, eu quero pagar a conta lá no mercado. Então as pessoas vão levar ela porque ela não consegue sozinha. Mas tem o idoso que, por exemplo, no caso do Alzheimer, é o contrário. Às vezes a gente vê o idoso na nossa frente, ele está perfeito fisicamente, mas a mente dele não tem mais autonomia. Então ele não tem mais capacidade, por exemplo, de ir num banco, pagar uma conta, fazer uma compra, porque ele não consegue mais tomar decisões por ele. Como a gente faz para organizar a rotina desse idoso? A gente vai organizar como se fosse uma agenda diária. É muito importante que a gente coloque as atividades e o horário que elas devem ser realizadas. Toda vez que eu for realizar essa rotina, eu tenho que verificar quais são as condições desse idoso, igual eu comentei com vocês. Ele consegue andar sozinho ou não? Precisa alguém levar? Então vai ter que chamar um Uber, vai ter que chamar um táxi. Como que a gente vai fazer para levar? As preferências pessoais desse idoso também a gente tem que levar em conta, igual eu falei para vocês, né? O que ele gostaria também de fazer, a gente tem que... Se ele tem autonomia para decidir, muitas vezes a gente vai respeitar essa autonomia. Uma coisa muito importante que a gente esquece, respeitar os hábitos religiosos desse idoso. Então, às vezes, é um idoso que não pode sair de sábado, por exemplo. Só que como eu sou o cuidador, eu às vezes esqueço de verificar isso e vou fazer e tiro como se fosse, ele é idoso, não tem mais essa liberdade de expressar sua religião, né? Então a gente tem que também pensar na religião desse idoso, como que é o hábito, como é a rotina dele. Também levar muito em conta a personalidade e o temperamento desse idoso. Tem idoso que é mais calmo e tem idoso que é mais agressivo. Sempre foi o idoso agressivo. Então a gente tem que adaptar. Nós nos adaptamos ao idoso de acordo com a personalidade dele. E o nível de independência que eu falei para vocês, se ele consegue andar sozinho ou se ele vai precisar de ajuda. Toda essa rotina a gente vai manter num local que a gente consiga enxergar. Então é uma lousa grande. Agora tem aqueles quadros que a gente consegue riscar, apagar. Eles são legais porque a gente consegue toda hora modificar, né, a rotina desse idoso ali. A gente, se alterar alguma coisa, é só apagar. Então a gente pode usar e deixar ali de um modo que todas as pessoas que cuidam, que prestam cuidado para esse idoso, consigam olhar, para todo mundo ter a mesma rotina. Não adianta eu ser a cuidadora do diurno fazer uma coisa e a noturna fazer totalmente diferente. Então tem que alinhar. Todo mundo que está em prol do cuidado desse idoso tem que pensar igual e fazer as atividades igual, né, para manter essa rotina para ele. E é bom também esse quadro que o próprio idoso ele consegue olhar ali. Então se ele olhar no quadro, ele olha 9 horas, 9 horas é hora de eu comer, tomar o lanche da manhã. Então ele vai saber ali, também vai prever o que vai acontecer com ele mais tarde, também vai deixar ele mais tranquilo. E no caso dos idosos que não sabem ler, a gente faz figuras. Hora de comer, põe um prato de comida. Então ele também, hora da medicação, põe um desenho do relógio. Que daí ele vai conseguir também saber o que vai acontecer com a vida dele, né, naquele dia. Vai saber a rotina dele. A gente pode também incentivar durante a rotina ele ouvir músicas, principalmente as músicas que são da época dele. Né? Os idosos com demência, a última coisa que eles perdem é essa consciência da música, né? Ele vai escutar a música, ele vai cantar, ele vai relembrar do passado dele, então isso é importante também. Ler livros para ele também é importante. Ajudar a cozinhar um prato. Não é para o idoso ficar sentado olhando e a gente cozinhando. Eu posso pedir, por exemplo, para a idosa me ajudar a escolher o feijão, para ver lá se na geladeira tá faltando alguma coisa. Então a gente tem que inserir esse idoso na nossa rotina também, para que ele não se sinta ali deixado de lado. Né? Pintar, desenhar, jogos estimulantes, né? Então a gente divide essas rotinas em básicas, essenciais, e vai inserindo essa rotina no dia a dia dele. Então, pessoal, gostaram? Não esqueçam, então, desses 3 pilares no cuidado do idoso, que são o quê? Orientação temporal espacial, o banho do sol e a rotina do dia a dia desse idoso para que ele tenha um ambiente cada vez mais prazeroso. Se você tem alguma dúvida, quer mais informações, elas estão aqui no nosso link da descrição. Não esqueçam de compartilhar, de curtir nossos vídeos, curtir a nossa página.
Qualquer sugestões de temas, vocês também podem colocar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.